Deixa eu orar. Pai, obrigado. Eis-me aqui, Espírito Santo. Continua fazendo aquilo que você está fazendo. Você tem liberdade no nosso meio. Você sonda os nossos corações. E eu quero te louvar, Espírito Santo. Porque você é o nosso ajudador. Você é o nosso conselheiro. Você é o nosso amigo. Obrigado, doce Espírito de Deus. Se você puder fechar os seus olhos e dar atenção só ao Espírito Santo agora. Sabe, irmãos, é muito bom pular, é muito bom se dançar no Espírito, é muito bom louvor, é muito bom barulho, é muito bom festejar, mas a gente precisa também da quietude e entender que o Espírito Santo, ele se move na quietude. Obrigado, Espírito Santo. Você conhece a cada um aqui nessa noite, você conhece. Como eu já falei, você sonda os nossos corações e nós queremos receber do Senhor aquilo que o Senhor quer transmitir nessa noite, como corpo de Cristo, como igreja do Senhor aqui na terra. Nós não queremos sair daqui da mesma forma. Por isso nós te louvamos e te damos a inteira liberdade para você agir conforme a tua vontade nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Deus é bom. Todos bem? Amém. Aleluia. Eu sou do fogo também, irmãos, mas hoje eu estou mais lento. E o mais lento não quer dizer que não constrói. Porque nem sempre lentidão é algo que está parado. Às vezes a lentidão é porque você está esperando uma instrução. Amém? O que diferencia o que constrói na rocha e o que constrói na areia, às vezes o que está construindo na areia está rapidinho para construir um castelo. E o que está construindo na rocha é aquele que está tendo cuidado de fazer uma boa fundação, dando um bom fundamento, para que quando vier o vento ele não caia. Amém? Aleluia, Deus é bom. Todos bem? Amém. Hoje o tema da ministração é comunhão com o Espírito Santo. Amém? Deus é bom. Abre aí comigo em 2 Coríntios. Aleluia, Deus é bom. Vamos aqui devagarzinho. Quem me conhece sabe, eu tenho aqui, menino, eu tenho tanta coisa preparada aqui, mas quem me conhece sabe, eu estou na dependência dele. Então pode ser que mude. Eu vou abrir o celular aqui só para seguir algo que está no meu coração. Pode ser ensino, depois a gente pode celebrar, depois a gente pode dançar, depois, o que eu não quero é que você perca a sua atenção naquilo que o Espírito, não a mim, mas o que o Espírito está trazendo ao seu coração, amém? Comunhão com o Espírito, amém? Deus é bom, vamos lá, aleluia. (13:13). Esse texto é bem conhecido, 2 Coríntios 13:13, ele é bem conhecido porque ele é a bênção apostólica, né? Então todos nós conhecemos, mas tem algo interessante nesse texto, e ele fala assim, ó, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Sabe, irmãos, a comunhão com o Espírito Santo é tão interessante que lá em João 14:21, o próprio Jesus ele vai falando que aqueles que guardam os seus mandamentos são aqueles que o amam e praticam, são esses que o amam a Jesus. Sabe que a questão de você só ler a Bíblia, ela vai te trazer uma luz, ela pode te clarear, mas sabe que a gente não pode ler a Bíblia como um livro comum, porque a Bíblia é a voz de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, amém? E nós precisamos entender que a comunhão com o Espírito Santo, irmãos, dizer eu amo a Deus, mas não ter comunhão com o Espírito Santo, você não ama a Deus, porque o próprio Espírito, irmãos, é o próprio Deus. Então não tem como, porque, deixa eu falar algo para você, bem interessante isso, no verbo da vida, e isso é algo que é a Bíblia, não é só o verbo da vida, mas quantos de nós ouvimos, ou até a gente ouvia e a gente acreditava nisso, que quando a gente chegasse no céu, a gente ia ter uma vida boa, a gente ia ter uma vida de paz, a gente ia ter uma vida saudável, a gente não ia ter mais problema, mais situação, mais circunstâncias. Quantos de nós sabia disso? Esse sabia não é na questão da verdade, não, é porque sabia errado.
Quantos irmãos nossos, irmãos que vai morar no céu comigo e com você, que pensam dessa maneira? Que a vida em abundância, a vida de prosperidade é só no céu. Sabe o que é isso, irmãos? Falta da consciência do Espírito de Deus habitando dentro deles. Porque, irmãos, deixa eu lhe falar algo bem interessante. Essa comunhão com o Espírito Santo, o próprio Deus, Jesus, Ele nos deu outro Consolador, até que Ele voltasse. E deixa eu te falar algo, o Espírito Santo é o próprio Deus habitando dentro de mim e dentro de você. Então, por que essas pessoas não têm essa consciência da vida eterna, no sentido da vida em abundância, ou da vida já levando uma vida boa aqui na terra, reinando em vida? Por que elas não têm? Porque elas não têm a consciência do próprio Deus habitando dentro delas. Elas têm a consciência de Deus, um Deus distante, um Deus que está no trono dele, e nós estamos aqui na perrenga. Então, qual é a importância da comunhão com o Espírito Santo? É exatamente, irmãos, é exatamente isso, você entender que o próprio Deus, o próprio Espírito habita dentro de você. Eu vou te dar algo aqui bem interessante. Essa palavra em grego, comunhão, ela em grego ela é koinonia. Este termo se tornou muito comum entre os cristãos, sendo utilizado no sentido de quê? Companheirismo, participação, compartilhamento, contribuição com o próximo e com Deus. Deixa eu te dar algo aqui bem interessante para você entender onde você está inserido. E quando eu estou falando em comunhão, eu vou dando aqui uma base, mas só para você entender, porque é como o Hélio ministrou aqui quinta-feira, e o Hélio disse que ele teve que aprender. Sabe, irmãos, e não interessa, irmãos, como é que é a sua comunhão com o Espírito Santo, se é plantando bananeira, de cabeça para baixo, dentro da piscina, fora da piscina, na cama. O que é interessante é você ter comunhão com o Espírito Santo, e não há como eu e você ter comunhão com o Espírito Santo, se a gente não tiver consciência que Ele habita em nós. Amém. Que Ele é uma pessoa da Trindade, que Ele é o próprio Deus habitando em nós. Amém. Isso nos foge um pouco, porque o dia a dia, o trabalho, a correria, isso nos foge. E o Hélio falou aqui quinta-feira, eu achei interessante, que ele falou, olha, eu tenho o meu devocional, olha, eu vou ali, mas eu tive trabalho para me aprender a orar em línguas, eu tive trabalho para mim, essa questão que eu vi os outros falando que dirigia, lavava louça e orando em línguas, e colaborou-se, ei, Espírito Santo é isso, é aquilo, eu tive dificuldade, mas irmãos, ele tinha um lado dele do devocional, e ele teve que fazer uma forcinha e aprender. Tem alguns irmãos que não pode mesmo não dirigindo, que quer fechar os olhos, mas você pode ter comunhão com o Espírito Santo com os olhos abertos. Dirigindo de olho fechado? Então ninguém pode, como a Isma está falando, ninguém pode. Mas irmãos, é você que desenvolve. O Espírito Santo não quer saber se você está plantando bananeira e orando em línguas e tendo comunhão com Ele, ou se você está deitado. Ah, eu não posso ser deitado porque senão eu durmo. Amém, então fique de pé, irmão. Se escorre no poste, mas não deixe de ter comunhão com Ele. Agora tem aqueles que gostam de quietude, se deita. Amém? Essa comunhão é a consciência, sem consciência de que o próprio Espírito habita dentro de você, você deixa de desfrutar dessa comunhão com o Espírito Santo. Como nós falamos, irmãos, o Espírito Santo, ele, quando a Bíblia fala que ele é o nosso ajudador, o nosso consolador, deixa eu lhe falar algo bem interessante, e nós vamos ver na palavra, o Espírito Santo, ele não é o nosso servo. Ele não mora dentro da gente só para nos ajudar, para isso, para aquilo. Não. Ei, deixa eu te falar. O que é que eu falei no início? Comunhão é o quê? Comunhão é companheirismo, é participação, compartilhamento, contribuição com o próximo e com Deus. Vimos lá em 2 Coríntios 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Olha o que fala em Filipenses 2:1. Essa comunhão, irmãos, ela vai, porque essa comunhão com o Espírito Santo não é uma questão, porque as pessoas elas começam a fazer uma dificuldade. E aí, eu tenho comunhão com Deus, irmão, quando você tem comunhão com o Espírito Santo, você está tendo comunhão com o Pai, com o Filho e com Ele. Eles são um. Eles são um. Eu oro que... Agora, nós sabemos e aprendemos, nós oramos no nome de... Mas nós oramos ao Pai no nome de...
Isso é simples. Mas eu estou falando de comunhão, porque quando você tem comunhão, quando você tem companheirismo, quando você compartilha, e esse compartilhar, irmãos, não é só de uma via, não. Compartilhar, a palavra mesmo já fala, compartilhar. Você entende o que é o Espírito Santo compartilhando as coisas de Deus para você e você compartilhando as suas coisas com Ele para Deus? Amém. Filipenses 2:1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia, se há alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia, bota no 2 aí, por favor. Deixa eu continuar o texto. Completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada uns os outros superiores a si mesmo. Deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que esse contexto aqui está falando na questão da comunhão entre os irmãos, mas deixa eu te falar, sabe que a grande dificuldade hoje dentro da igreja é a comunhão entre os irmãos? Porque a gente não quer viver a diferença uns com os outros, mas sabe que quando a gente tem comunhão com o Espírito Santo vai nos ajudar? Amém. E é tão interessante, a Imna fala muito isso, e é tão interessante, irmãos, Deus me livre se eu encontrasse 10 Rogério aqui, misericórdia. Só o Espírito Santo para ajudar a minha esposa a me conter, só a mim, imagine 10. Eu convivo com a minha esposa e ela me conhece no meu íntimo, mas ela não me conhece nas profundezas como o próprio Espírito de Deus me conhece. Como a Bíblia diz, o meu próprio Espírito, só o Espírito do homem conhece o homem. Mas ela me conhece um pouco, porque ela convive comigo. Mas se chegar 10 Rogerinhos para só passar meia hora perto dela, ela não aguenta não, irmãos. E olha que eu não sou gente ruim não. Mas eu tenho minhas manias como você também tem. E o que nos faz andar em unidade, andar junto e suportar em amor uns aos outros, é nós termos comunhão com o Espírito Santo para isso aqui, irmãos, como fala a palavra. Comunhão com o Espírito Santo não é simplesmente para nos trazer bênção. Comunhão no Espírito Santo não é somente para nos alegrar. Comunhão com o Espírito Santo é para nós conhecermos o autor e consumador da nossa fé. É para nós podermos a cada dia conhecer, meu irmão, não somente as Escrituras, mas conhecer a própria sabedoria de Deus. Isso é comunhão com o Espírito Santo. Comunhão com o Espírito Santo não é só orar em línguas não, irmãos. Amém. Porque a gente acha que comunhão com o Espírito Santo é só não, irmãos. Vamos lá. Deixa eu seguir aqui. João 14, 16, 17. Deus é bom. E é tão interessante, sabe, irmãos, que a gente, ao decorrer da nossa carreira, a gente tem que tomar muito cuidado, porque da mesma forma que um casamento ele pode se acabar por falta de relacionamento, por falta de cumplicidade, por falta de companheirismo, por falta disso e daquilo e daquilo outro e daquilo outro e daquilo outro, sabe, irmãos, que às vezes o nosso relacionamento com o Espírito Santo está precisando ser revisto, porque a gente vai, não é o Espírito Santo que vai esfriando, não, é a gente que vai deixando de ter comunhão com Ele e vai tendo Ele como um comum nas nossas vidas. Sabe, irmão, o Espírito Santo está aí para fazer maravilhas através de nós. Sabe, irmãos, chegou a hora, e às vezes a gente fica vindo para a igreja nos cultos, terça, domingo e tal, e fica ouvindo do pregador, chegou a hora da igreja manifestar sinais, prodígios e maravilhas, para atrair o povo lá fora, não é para atrair você não, porque você é da fé. Está na hora dos nossos ouvir, está na hora dos nossos participar desses sinais, prodígios e maravilhas, sabe? Em vez dos nossos familiares estar nos chamando, ó, o crente fanático, eles verem um sinal de Deus através das nossas vidas, eles verem, irmãos, a manifestação da glória de Deus através das nossas vidas. Sabe, irmãos, é muito fácil a gente estar apontando o dedo para algumas denominações e só está julgando, vamos cuidar da nossa vida. Vamos cuidar da nossa vida, vamos ver como é que está a nossa vida no Senhor, com a nossa comunhão com o Senhor. Amém.
Tem muita gente aí se engasgando com espinho de peixe, irmãos. No nosso meio. Aleluia. Vamos lá, João 14, 16, 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e nem conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Sabe, irmãos, não adianta dizer para mim, ou eu dizer para Deus que eu tenho comunhão com Ele, com o Espírito Santo dEle, se eu não tenho uma consciência que Ele habita dentro de mim, o Criador dos céus e da terra, o que criou todas essas coisas, como foi cantado o primeiro louvor aqui, irmãos. Eu estava conversando com um amigo meu esses dias e falei para ele, rapaz, eu vou fazer 22 anos de casado, amo minha esposa, amo minha família, sou casado com uma mulher linda, que, rapaz, o povo vê e se assusta mesmo, fala, eita! Fique com inveja não, irmãos. Assim aprove a Deus. Olha aí. Amém? Mas deixa eu falar, eu falei para esse amigo meu, cara, deixa eu te falar uma coisa. Eu vejo muita mulher bonita, eu vejo isso não me chama mais atenção. Agora o que me impede de não me chamar atenção não é minha esposa que eu a amo, não é isso, não, meu irmão. Ei, é porque a santidade, aquilo que o Senhor fez na minha vida, da onde Ele me tirou, eu sei o alto preço que foi pago. Sabe por quê, irmãos? Um prazer momentâneo me leva para o inferno. E eu sei de onde Ele me tirou, Ele já me tirou de lá. Ele já me resgatou do império das trevas, meu irmão. Isso não me chama a atenção. Eu não vou perder a minha salvação, eu não vou mudar o meu foco, meu irmão. Porque a minha santidade não está em negociação. Agora o que é que me impede? Eu amo minha esposa, nossa, minha esposa, minha vida é maravilhosa, minha vida íntima é maravilhosa, tudo é maravilhoso, mas isso não me impede de pecar. O que me impede de pecar é a consciência do autor e consumador da minha fé habitando dentro de nós, irmãos. O que te impede de pecar, o que te impede de falar da vida alheia, o que te impede, irmão, de se meter na vida alheia, é a consciência do próprio Deus habitando dentro de você e de onde Ele te tirou. Porque eu não prestava, eu quero te dar uma revelação, você também não. Porque se você prestasse e eu prestasse, não precisava de Deus, de Jesus vir morrer na cruz, para nos levar para o céu, irmãos. O que tem te mantido vivo e em pé aqui é o Espírito, o Criador, o autor e consumador da nossa fé habitando dentro de você. Você está vivo aqui não é porque você é bonito, porque você é da família tal e tal, não. É porque Deus habita dentro de você. Você carrega a mesma unção que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Comunhão com o Espírito Santo, irmãos, não interessa como veio aqui o pastor Adriano lá dos Estados Unidos. Nos ensinou, que maravilha. Ei, sai em nome de Jesus, sai doença. Bota só a mão. Mas deixa eu te falar, o que ele ensinou também não é um padrão, bota só a mão. O que você precisa aprender, que quando sobe um ministro aqui e tem a experiência e conta aquilo ali não é um padrão, o padrão é a Bíblia. Qual é a Bíblia? Seja guiado pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo mandar tu tacar-lhe a mão, taca a mão. Se ele mandar você só ficar encostado, encoste. E sabe, irmãos, para esses últimos dias, quem não tiver comunhão com o Espírito Santo não vai obedecer às instruções, porque não vai discernir. E aí a grande diferença, irmãos, é discernir a instrução do Espírito de Deus. Se é somente para botar a mão, coloque a mão. Se é, meu irmão, para você dar um grito, grite. Se é para plantar bananeira, plante. Qual é a diferença, pastor? A diferença é você seguir a instrução e não inventar. Deixa eu te falar algo. Você sabe por quê o Espírito não tem se movido dentro da igreja dele? Porque o homem está querendo a glória para ele. Porque deixa o Espírito se manifestar na vida de um. Se ele não tiver o coração guardado, se ele não estiver se examinando todo dia, você vê uma multidão seguindo ele. Esquece de seguir o Espírito Santo, esquece de ter comunhão com Jesus, com o Espírito Santo. Porque quer seguir o homem de Deus. Irmãos, o homem de Deus, ele tem que ter honra, mas deixa eu te falar, a honra dele não pode ser maior do que a de Deus. A honra, sabe por quê, irmãos? Deixa eu lhe falar. Quando eu estou aqui como homem de Deus, deixa eu te falar, você também é um homem de Deus e você é uma mulher de Deus.
Então você precisa botar um espelho no seu quarto todinho e ficar seguindo você mesmo. Você mesmo. E esperar a manifestação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo habita dentro de você para manifestar a glória dele onde você estiver. E essa consciência que nós temos que ter na comunhão com o Espírito Santo, irmãos, seja no carro, seja no seu trabalho, essa consciência, mas porque se você não sabe que tem, você não vai usar. O Espírito Santo tem sua importância, e muita. Deixa eu te dar água aqui, porque eu achei isso aqui, eu anotei, isso não é de autoria minha, mas eu estava estudando e vi isso, é bem interessante, olha só. Esses 3 elementos são igualmente indispensáveis à igreja: graça, amor e comunhão. Graça, amor e comunhão. Sem a graça não nos seria possível ter acesso a Deus. Ela é quem nos alcança em nossos pecados e nos perdoa. Sem o amor, o Pai e a graça não teria chegado até nós. Foi seu amor que nos abriu as portas para o perdão. E a comunhão do Espírito? O que tem a ver com nossa salvação, a vida com Deus? Isso é uma pergunta. Tudo, absolutamente tudo. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Este é o começo de nossa vida com Deus, em Cristo. Lá bem no começo está o Espírito Santo falando ao nosso coração e nos fazendo entender o quanto estamos longe de Deus. A obra de restauração em nossa vida só é possível porque o Espírito está entre nós e está em nós. Despercebido. E sabe, irmãos, é tão interessante porque quando a gente vai ler a Bíblia, vai ler a palavra de Deus, irmãos, nós temos um ajudador, que é o próprio Espírito Santo. Espírito Santo, eu estou lendo aqui, não estou compreendendo, me revela. Me mostra que eu quero compreender. Sabe, eu quero compreender o que o Senhor quer falar. Não é só quer falar como o que o Senhor está falando. Eu quero compreender aqui o contexto, eu quero compreender tudo aqui, porque eu quero andar à luz da Tua palavra. Deus é bom. Primeiro Coríntios 3, 16, 17. Aleluia. Essa consciência, irmãos, então nós estamos falando da comunhão com o Espírito Santo, mas se você não tiver a consciência de que Ele habita dentro de você, quem você é, você não vai desfrutar dessa presença. Porque às vezes a gente está olhando lá para fora, que às vezes alguns irmãos que são amigos nossos, eu tenho amigos que falam, não rapaz, quando eu chegar no céu, irmãos, eu já tentei explicar para ele, mas a mente cauterizada, e ele vai para o céu, irmãos, ele vai para o céu, mas a consciência dele, irmãos, ele sabe, ele ora em línguas, mas a consciência, meu irmão, é a verdade absoluta de Deus, na questão de você entender, compreender, você está mergulhado nessa verdade, que Ele habita dentro de você, o próprio Deus habita dentro de você. Amém. Mas as pessoas, elas oram em línguas, elas sabem do Espírito Santo, mas a consciência delas não compreende que o próprio Deus, através do Espírito Santo, habita dentro delas. Olha só, 1 Coríntios 3, 16, 17. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Sabe, irmãos, lembra de ver uma mulher bonita, de ver aquilo e não me chamar a atenção, irmãos? Eu e você somos sagrados para o Senhor. Nós somos templo do Espírito Santo, nós somos morada, nós somos santuário do próprio Espírito de Deus. Aleluia. O Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. O Espírito Santo
o Espírito Santo intercede por nós. O Espírito Santo está o tempo todo nos assistindo. Sabe, irmãos, minha esposa trabalhou muito na vida dela. E quando os meus meninos eram crianças, a primeira coisa que a gente procurou, irmãos, foi um auxiliar que amasse os nossos filhos, como a minha esposa amava os meus filhos. O nosso cuidado como pai, irmãos, era ter um auxiliar dentro da nossa casa que cuidasse bem dos nossos filhos, que não maltratasse os nossos filhos, mas que pudesse auxiliar eles, que pudesse ajudar eles. E sabe, irmãos, eu nunca criei os meus filhos sentados no sofá pedindo à secretária do lar um copo com água, porque eu falava, não, senhor, vá lá buscar água. E às vezes a gente está fazendo com o Espírito Santo como se uma babá. Pega uma água para mim, estou sentado no sofá, faz isso para mim, irmãos. Você tem que participar com ele. Você tem que pegar junto com ele. Ele está ali para nos auxiliar. Ele está ali para nos ajudar. Mas sabe o cuidado de uma mãe e de um pai com uma pessoa que ia cuidar dos nossos filhos? Você acha, irmãos, que Deus ia colocar ou ia deixar a gente sem esse auxílio, sem esse cuidado? Não estou falando que o Espírito Santo é uma babá, mas, irmãos, ele é o próprio Deus cuidando de nós, habitando dentro de nós. Não é em distância, é habitando dentro de nós. Eu já acho que a Imna falou aqui, mas eu vou falar de novo. Esse ano agora a gente estava em Fortaleza e fomos para uma lagoa do Cofeco lá, e a Imna botou a chave do carro no sutiã aqui, no coisa do biquíni, e entrou na água. E eu, como sou filho de cearense, não nego mesmo, eu não quis entrar. E de repente ela viu uma coisa cair no meio da lagoa, e a lagoa é a entrada do mar. E a corrente começou a subir, e a maré começou a subir. E vamos embora, e ela saiu, cadê a chave? Cadê a chave? Cadê a chave? Irmãos, eu olhei para ela. Brabinho, brabo, cheio do Espírito Santo, brabo. Porque as pessoas acham que o Espírito Santo habita dentro, não pode ficar bravo, não pode, o que não pode é permanecer. Se arrependa e fique manso. Nós estamos falando de um evangelho verdadeiro que está na Bíblia, viu, irmão? Não tem esse negócio de anda levitando. Isso é conversa, isso é balela. Isso é peso para você. Isso é peso. Não, a gente se irrita. A gente se ira, mas a Bíblia diz para não deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. E aí eu olhei. E ali agora, eu não falei, mas a vontade te vira, né? E eu comecei, Senhor. E eu só falei, irmãos, eu lembro que eu falei, a primeira coisa que o meu foco foi, irmãos, foi no valor que eu ia gastar por causa dessa chave. Sem ter. E eu falei, chave com segredo, com isso vai dar porque a gente estava pertinho de casa. Mas era o valor, o dinheiro. Sabe, irmãos, em vez de eu auxiliar minha esposa em fé e pegar junto com ela, e nós vamos encontrar essa chave, eu me irritei. Não falei nada, porque eu também, que é bala trocada. Se eu irritasse de lá, ela vinha de lá para cá, e eu... Minha esposa não é lerda? Não, ela sabe se impor também. E aí, de repente, irmãos, eu comecei, Senhor, hino do céu é caro demais, mas vai ter que chamar, vai isso, vai aquilo. E eu comecei, Senhor, e ela começou lá dentro também, irmãos. Deus me ajuda, como é que é, meu Deus? Deus, pelo amor de Deus, me ajuda. Deus, pelo amor de Deus. Irmãos, é isso que eu falo. Deus é tão simples, irmãos. Deus não quer saber como você se expressa. Ele desce ao teu nível, Ele te entende. Ele te entende. Olha, irmãos, isso vai... Quando a gente vai tendo comunhão com Deus, não precisa aquele negócio... meu Pai e meu Deus e meu... Não tem problema nenhum também quem fala meu Pai e meu Deus. Não tem problema nenhum. Deus de Abraão, Deus de Isaac. Eu já vi muita gente fazendo gaiofa com esses. E Deus está ouvindo, que Ele é o Deus de Abraão mesmo, de Isaac, e está ouvindo. Então, independente de como você se expressa a Deus, Deus desce ao seu nível e falou, pronto, tem um ali pedindo socorro. E de repente, irmãos, por causa da comunhão, ela lembrou do texto lá do profeta, lá do machado. E aí ela começou a citar e tal, e ela entrou e foi indo para o meio. Eu falei, não está aí não. E o Senhor faz essa mulher achar a chave. Mas o meu interesse dela achar a chave, irmãos, não era a questão de saber que Deus era poderoso. Eu tenho que ser sincero com Deus, Deus conhece meu coração. A intenção dela achar a chave era para mim não ter o prejuízo de gastar o dinheiro com a chave.
Misericórdia não, era coisa mesmo natural. Porque às vezes a gente está tão natural que a gente está pensando nessas coisas, por falta de comunhão com o Espírito Santo. E de repente ela começou, e eu, mas lá para o meio, e ela foi indo, e foi quando de repente ela começou a citar esse versículo, esse texto do machado, e eu só vi ela baixando no meio da lagoa, e pegou a chave. Crente, crente, crente. Crente, crente, crente. Mas deixa eu te falar algo. Às vezes a gente está em alguma situação, em alguma circunstância dessa, e às vezes o natural a gente fica desesperado. E a gente esquece que é aquele que criou todas as coisas, que é aquele que nos redimiu do pecado e da morte, habita dentro de nós. Aquele, irmãos, escute, é esse aqui, ó. Esse aqui, esse. Abra comigo em 1 Coríntios 2. Ainda leu esse texto esses dias, mas eu quero... A gente esquece disso. Aleluia. Deus é bom. A gente esquece. E a questão não é você esquecer. A questão é você permanecer esquecido. Vamos a partir do 6. Ainda leu isso aqui. E cara, isso é poderoso. Isso mexeu comigo do dia que a Aimna... Irmãos, eu leio a Bíblia, eu vejo, então, mas esses dias que a Aimna ministrou aqui que falou isso, irmãos, e eu já tinha ouvido de outra forma. Por isso, irmãos, nós precisamos ter comunhão com o Espírito Santo e com a palavra de Deus, que é o próprio Espírito, é o próprio Deus, é o próprio Jesus, Verbo. Amém. É Ele próprio, é por isso que a gente precisa ter comunhão com a palavra, porque a palavra ela vai nos avivando, ela vai trazendo coisas, e ela vai nos dando combustível, irmãos, para coisas que hoje a gente não está acostumado, e não tem pessoas para falar: ei rapaz, eu acredito em você, vai, você consegue, você pode. Amém. Mas a palavra em todo o tempo, na maior dificuldade que você tiver, no meio da escuridão, se você abre a Bíblia, você vai ouvir da boca de Deus, através da palavra: ei filho meu, filho amado, eu sou contigo, não temas. Vamos lá, a partir do 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus, em mistério outra hora oculta, em mistério outra hora oculta, estava oculta em outra hora, amém? Amém. A qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. 8, né? Porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aí aqui que eu quero que você tenha atenção, que foi o que ela focou no dia que ela ministrou. Irmãos, isso é tão interessante, porque a Bíblia está nos garantindo que aquele que habita em nós, meu irmão, é quem conhece as profundezas, os pensamentos do Criador de todas as coisas. O que não poderá Ele nos revelar, irmão, se Ele é quem conhece as profundezas, as grandezas de Deus, irmãos. Eu já contei aqui, vou contar de novo. Chegou uma instrução no meu coração em 2017. Faça isso. Escutei. Fui conversar com uma pessoa. Não, tu é doido. Pessoa de Deus, cheia de Deus. Não tinha nada de trevas nela, não. É cheia de Deus. Não faça isso, não faça aquilo. O que é que eu fiz, irmãos? Dei ouvido à pessoa. Ela não é culpada, não estou culpando ela, não. Foi só uma experiência que eu tive que não foi muito boa, mas eu aprendi. E deixei, escutei a pessoa e fiquei. E depois gerou peso em mim. E eu, meu coração não está mais aqui. Está pesado, está isso. E um dia, irmãos, eu tive que me arrepender. Senhor, me perdoa, porque eu não dei atenção à tua voz e fui ouvir a irmã. E a irmã não tem nada com isso, é porque o contexto que a irmã viu por fora. Mas, Pai, me perdoa, porque eu não sabia, irmãos.
que era quem me guiou para fazer aquilo, é quem conhece as profundezas de Deus, era o próprio Deus falando para mim em 2017, faça isso. Não estou falando que você não deve dar importância, que você não deve ouvir as pessoas, não é isso que eu estou falando, porque a Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Não seja arrogante achar que você caminha sozinho, não, porque às vezes, por mais que você tenha comunhão com o Espírito Santo, você às vezes não discerne ou você não tem a compreensão. Me entenda, não estou falando agora eu ando sozinho, só depende do Espírito Santo. Então vai viver sozinho, se tranca num quarto, fecha a porta e joga a chave fora. E vive lá com o Espírito Santo. Porque se nós temos comunhão com o Espírito Santo, nós vimos aqui. Qual é o contexto lá de Filipenses 2? Nós vimos aqui a importância de ter comunhão com os irmãos também. Qual a importância de congregarmos? Qual a importância de ter relacionamento? Sabe, irmãos, quero lhe ensinar algo. A Isva falou isso aqui e é interessante. Se você vem para cá quinta, terça, quinta, domingo e levanta as mãos para o céu, adora ao Senhor e sai e não fala com nenhum irmão, não tem comunhão com o irmão, eu vou lhe falar, você está errado. Biblicamente. Porque comunhão com o Senhor a gente tem em qualquer lugar, irmãos. Comunhão com o Senhor a gente tem em qualquer lugar. Mas quando a gente vem cultuar o Senhor numa igreja, numa unção coletiva, hoje, aonde a Isva estava falando hoje desse sepultamento, eu estava conversando com um amigo nosso, antigo, irmão, ele cantou no meu casamento. Ele cantou no meu casamento, música autoral dele. E ele conversando comigo e ele falando que semana passada um sobrinho dele tirou a vida. E ele falou, Rogério, eu fiquei tão mal, cara, tão mal, cara, que eu estava questionando. Cara, mas eu fui para o culto. Quando eu cheguei no culto, cara, a abertura daquele culto, aquela oração, aqueles irmãos perto, cara, aquilo, o Senhor foi me assistindo, o Senhor foi me socorrendo, e o Senhor, cara, foi aliviando a dor do meu coração, e o Senhor foi trazendo resposta para mim, Rogério. Rogério, qual é a importância do congregar, Rogério? A importância do congregar é compartilhar com os irmãos. Essa é a importância. Isso é comunhão, não adianta você. Eu tenho muita comunhão com o Espírito Santo e com os irmãos não tenho. E essa comunhão não é para falar da vida alheia, não, irmãos. É para comungar da mesma fé. É para falar do poder de Deus, daquilo que Deus é testemunhar a Cristo. Essa semana no meu trabalho, foi interessante, aconteceu um negócio lá com o motorista. Aconteceu esse mês. Bateu o carro e arranhou um carro lá e o carro teve que ser pago. E de repente um colega dele chegou para mim, e aí, o que deu lá no negócio do carro lá? Eu falei, rapaz, teve que pagar. E levou aonde? Eu falei, pronto, é investigador. Eu não falei isso para ele, mas fiquei pensando. Pensei, irmãos, pensei. Pastor, às vezes o senhor pensa mal dos outros? Penso, às vezes penso. Principalmente se me der lugar. Mas às vezes não. E às vezes quando eu penso mal, o próprio Espírito me corrige e eu vou ali, irmão, vou ali. Entendeu? Sou perfeito não. E aí ele pegou e falou bem assim. Ele falou, e foi aonde? Eu falei, cara, era um carro bom, o cara levou numa concessionária. Eu falei, eu vou esticar ele até, vou ver até onde ele vai, vou dando corda. Daqui a pouco ele, e aí, quanto é que ficou? Ah, irmão, aí quando ele falou, quanto é que ficou? Eu falei, pronto, agora o capoeirista vai entrar e vou dar um bandão. Não tem nada, irmão, não é pecado não, de vez em quando você dá uma rasteira, não é pecado não. Falei, varão, tu vai ajudar o outro lá a pagar? Ele já se esquivou. Dulce, está tudo bem e tal, rapaz, eu vi que aconteceu aquilo lá, quanto é que foi? Cara, eu quero te ajudar. Aí é diferente. E às vezes a gente nem pergunta, só chega, meu irmão, e bota a mão no bolso e semeia. Mas não, ele queria saber quanto é que foi o conserto. Aí eu perguntei, você vai pagar? Irmão, quando ele falou, não. Aí eu falei, essa rasteira não derrubou ele direito não, deixa eu dar outra. Falei, faz o seguinte, vai ali, procura o chefe lá, vai lá no patrão e pergunta a ele. Faz o questionário com ele. Acabou a conversa, irmãos. Acabou a conversa. Então a nossa comunhão, por que eu estou falando isso? Porque a nossa comunhão uns com os outros não é para estar se metendo na vida alheia. Se você não pode ajudar, se cale. Na verdade, eu vou te dar um segredo para a igreja, nem se cale não. Chame quem está com você na hora que começar aquele nheco, e se ele fizesse isso, ei, vamos orar por ele? Vamos cobrir ele de oração?
É o que estava falando lá em Filipenses 2, nessa questão da comunhão, se há afeto, se há comunhão com o Espírito. Irmãos, quando há essa comunhão com o Espírito, é isso que ele nos leva nessa congregação, nessa comunhão uns com os outros. E aí, deixa eu ler o 10, né, que eu não li. Deus é bom. 10. Segundo, é isso mesmo? Não, perdão, estou aqui. Mas Deus nula revelou o que estava, que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. E aí, irmãos, é como a Imna falou na ministração dela aqui, que isso, na velha aliança, as pessoas não tinham o Espírito habitando dentro delas. Esse mistério que era para ser revelado estava oculto, mas hoje, por isso que tem um 10, mas hoje, aí vem o 10, mas Deus nula revelou pelo quê? Irmãos, não tem outra forma de Deus revelar a mim e a você a vontade dele, se não for pelo Espírito. O próprio Espírito dele, olha só o contexto. Pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual do homem sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Então, irmãos, eu converso muito com a Imna, minha vida é aberta com ela e tudo, mas, irmãos, por mais que eu conte tudo para a Imna, ela não sabe tudo, mas meu espírito, eu mesmo sei de coisas que às vezes ela não sabe. Não é nada de segredo, eu não tenho segredo com minha esposa. E olha que eu sou conversador, olha que eu sou um escriba, eu vou só escrevendo e vou falando. Mas só o meu espírito, o espírito do homem conhece o homem. Então o próprio Espírito de Deus conhece as profundezas, as grandezas de Deus, e é Ele que nos revela, por Ele que vem a revelação, a vontade de Deus para a nossa vida. Porque a comunhão com o Espírito Santo? Porque é Ele que prescruta, é Ele que conhece as profundezas de Deus. Então, às vezes, a gente está perdendo tempo e questionando ou sem saber, e é algo bem interessante, porque essa questão de ser guiado pelo Espírito Santo, irmãos, você que fez o rema, você aprendeu, irmãos, se não tiver uma direção, irmãos, alô? Alô? Para onde ir? Para onde ir? Ah, não me respondeu. Eu vou sair aí, eu descubro sozinho. Vai bater cabeça. Vai bater, porque, irmãos, eu aprendi desde cedo. O ser guiado pelo Espírito, irmão, quando você recebe uma instrução, você obedece. Mas se não tiver uma direção, fique no lugar, somente salmodiando, somente esperando, Senhor, eu estou aqui. Se não é para eu me mover, então não vou me mover. Se é para eu me mover, eu vou me mover. Para onde? Porque a questão, irmãos, sabe, o texto da Bíblia fala de discernir o tempo e o modo. A questão é que as pessoas, às vezes, elas estão discernindo o modo, como fazer, mas não estão discernindo o tempo. Ou, às vezes, discerne o tempo e não discerne o modo. Eu vou te falar uma coisa, se me der uma madeira, um prego e um martelo, eu mesmo te aconselho não segurar o prego. Pastor, por que você está falando isso? Porque eu sou ruim de pregar prego em madeira. Tem umas quentinhas, irmãos. Sabe, irmãos, mas deixa eu te falar algo. Você pode ser até ruim com serrote. Você pode ser até ruim com martelo. Você pode ser ruim com a pistola de pintar. Você pode ser ruim. Mas deixa eu te falar uma coisa. O interessante não é você ser ruim. O interessante é que você tem as ferramentas de Deus. E não é que você não sabe usar, é que você tem o Espírito Santo para te auxiliar e te ensinar a usar essas coisas. Amém. Quero que você compreenda, você tem ferramentas de Deus, que às vezes você não está sabendo usar e está machucando pessoas. Mas por isso que precisamos
intensificar a nossa comunhão com o Espírito Santo, porque quando intensificamos a nossa comunhão com o Espírito Santo, ei, não vai ser mais eu que vou falar, ei, meu irmão, não segura não, porque eu sou arriscado a machucar seu dedinho com martelo. Não, 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 o próprio Espírito fala, manda ele botar a mão, porque agora eu vou te auxiliar e tu vai dar só uma martelada. E tem um político aqui no Goiás que ele fala muito, prego batido, ponta virada, acabou. Então eu acho essa expressão muito interessante, porque é só uma martelada, está feito. O que eu estou falando com isso? Nós precisamos aprender a ter comunhão com o Espírito Santo para que nós possamos auxiliar a grande obra do Senhor aqui na terra, que é alcançar pessoas, que é aliviar pessoas, que é trazer refrigério para pessoas e não botar peso. Eu não sabia se eu ia contar isso, mas eu já falei aqui, eu tiro a minha barba na cera e na linha. Irmãos, e tem uma moça que faz esse negócio para a Imna lá, essas coisas de mulher, e a Imna falou, Rogério, eu não sei se ela faz barba, mas ela é detalhista, ela é isso, ela é aquilo, e quando eu cheguei de Fortaleza, eu fui nela, e realmente ela é muito detalhista, ela é muito... E aí ela falou, eu nunca fiz barba, mas vamos fazendo aqui. E ela todo cuidado, todo isso, todo aquilo, e ela tem um tempo já de profissão, ela tem isso. Sabe, irmão, mas eu tive o privilégio essa semana de tirar com outra pessoa que tem mais de 25 anos de profissão nisso. E de repente, irmãos, eu comecei a olhar, irmãos, que era um negócio diferente, sabe? O detalhezinho da tesourinha, que a outra também é boa, mas essa com a tesourinha, o cuidado. Eu falei, menina do duel, está ali minha amada irmã, está ali, eu quero honrar a vida dela. Sabe, mas assim, o Espírito começou, eu deitado naquele negócio lá, e ela fazendo com o maior cuidado, e eu comecei, e o Espírito Santo começou a tratar comigo, sabe, irmãos? Tratar comigo que não depende, irmãos, se você faz uma coisa que eu faço, é como você faz. Sabe, irmãos, não estou falando da outra profissional lá não, mas eu quero honrar a mãe do Renato, o cuidado, e pegou a tesourinha, e eu comecei, irmão, meteu a cera no meu ouvido, puxou os cabelos, sem eu pedir, irmão, meteu a cera no nariz, pastor, vamos tirar aqui na beira, e puxou meu cabelo, irmãos. O que eu estou te falando com isso, irmãos? Isso me chamou a atenção, sabe por quê, irmãos? Essa pessoa que eu ia lá daí, não estou falando, ela é ótima pessoa e tudo, mas deixa eu falar, tem pessoa que só faz o que você pede a ela. Mas sabe, irmão, nesses últimos tempos o Senhor está esperando pessoas que tenham iniciativa, ousadia no espírito, para falar assim, vai lá, mete a cera no nariz dele e arranca. Mete a cera no ouvido dele e arranca os cabelos. Porque, irmãos, deixa eu lhe falar uma coisa, um profissional bom é isso. Eu fui lá tirar só fazer o contorno da barba. Mas, irmãos, tinha uns cabelinhos no ouvido. Vou limpar. Ah, tia, vou limpar. E aquilo me chamou a atenção, sabe, irmãos? Nós precisamos ser excelentes nas coisas do Senhor dessa forma. A gente precisa entender, irmãos, como a Bíblia fala em Tiago, que não é só a gente chegar para o necessitado e falar de Jesus, não. A gente tem que dar o pão, tem que dar a coberta para tirar o frio dele. Obrigado, minha irmã. Virei cliente, não é que... Ó, top. Top. E vi o cuidado de Deus com a minha vida, irmãos. Nas coisas simples, irmãos. Deus está querendo cuidar de você. Rebeca, faz favor. Vem para cá, minha filha. Deus é bom. Eu quero te dar 3 pontos para você entender. A Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. A Bíblia diz que ele intercede por nós. Mas deixa eu te dar 3 pontos para você entender. E eu quero, sabe, irmãos, desenvolva a sua comunhão com o Espírito Santo. Rebeca, bem... É só você mesmo. Fica aí. E o Espírito Santo. Eu quero que você entenda e que você compreenda, desenvolva essa consciência dessa comunhão com o Espírito Santo, que você pode ter essa comunhão em qualquer lugar que você estiver. Ele habita dentro de você. Espírito Santo me guia, Espírito Santo me revela a tua vontade, Espírito Santo vai me falando. Tem coisas, irmãos, que você precisa simplesmente obedecer, porque você precisa ter muito cuidado, que nem sempre você vai compreender imediato a instrução. E eu tenho um testemunho para contar, essa vinda minha de Fortaleza para cá, estava bem, irmãos, bem, na beira da praia, curtindo com minha esposa, estava bem, de repente,
senti algo, eita, às vezes sente, às vezes não sente, mas me deu aquele... E eu, Imna, vamos embora, os meninos vão embora, e os meninos já falaram, pai, a gente não tem raiz aqui não, só tem amigo. Eu falei, vocês têm em Brasília também. E a Imna se desesperou, Rogério, tá tudo bem, a gente ainda tem um tempo para ficar aqui, Imna, vamos embora. E Rogério, e sabe, irmãos, eu vi a minha esposa entrando numa situação que, sabe, irmãos, quando você tem um companheirismo, quando você anda junto, você não quer ver a outra pessoa sofrer, você não quer trazer dúvida à pessoa, e de repente minha esposa ficou agoniada, normal. Não, irmão, tá sem fé para ficar agoniado? Tá não, tá puxando chave de dentro da lagoa do Cofeco. Mas não, irmão, de repente ela agoniada, e aquilo, e eu falei, Imna, meu coração não está mais aqui, Imna. O meu coração não está mais aqui, me ajuda. Mas se você falar para a gente não ir, eu não vou. Mesmo eu sabendo, irmão, que meu coração não estava mais lá. Mas eu não podia simplesmente tomar uma decisão e arrastar minha esposa e tudo. Eu preciso ouvir, meu irmão, eu preciso que você esteja em concordância comigo. E eu deixei minha esposa agitada. Mas sabe, irmãos, que essa agitação, irmãos, não deu desespero nela, ela não puxou o cabelo, ela não ficou nervosa, não, irmão, ela só ficou agitada. E na hora da agitação, irmão, do mar revolto, e daquela ventania, irmãos, ela gritou o socorro e ela foi para os pés do Senhor, ela foi buscar a instrução de quem é que conhece e prescruta as profundezas de Deus, aquele que sabe todas as coisas. E ela não me chamou, Rogério, vamos orar junto, não, ela ficou, e eu todo dia, vamos embora. E ela lá, irmãos, e ela começou, e ela buscando, e ela tinha mais tempo, eu trabalhava mais do que ela, e ela ficava mais em casa, e ela buscando o Senhor, e eu, Imna, não estou mais aqui, e agitando ela, irmãos, e balançando ela, e irmãos, ela podia se desesperar, e eu não sabia o mal que eu estava fazendo para ela, mas sabe o que era, irmãos? Eu estava empurrando ela, sem saber, irmãos, eu estava empurrando ela. E ela foi para os pés do Senhor e começou a buscar do Senhor. De repente ela chegou e falou, ei, veio paz no meu coração, vamos embora. Irmãos, em 10 dias eu resolvi tudo, devolvi o apartamento, fui no trabalho, resolvi no trabalho e viemos embora. E estava vendendo um carro lá, não vamos de carro porque de avião nós vamos gastar mais. Resolvi, quando eu cheguei aqui, irmãos, eu não sabia a proporção da necessidade da minha vinda para Brasília novamente. E aí eu fui entender, irmãos, quando cheguei aqui, irmãos, e eu comecei a glorificar a Deus, falei, pai, obrigado, porque mesmo sem entender a tua instrução, eu obedeci. E sabe, irmãos, para você pode ser até pequeno, mas sabe, irmãos, eu vi o amor de Deus, por uma mulher que nunca desistiu de mim, eu vi o amor de Deus, me trazendo de volta, eu e minha família, por amor de uma mulher que cuidou de mim, nunca desistiu de mim. Ela não é a culpada de eu ter vindo de Fortaleza, mas ela é a grande razão de Deus ter me trago de Fortaleza, para auxiliar e ajudar os meus irmãos a cuidar dela, que é a minha mãe. E eu vi a necessidade da gente estar em Brasília nesse tempo. E sabe, irmãos, é isso que o Senhor faz na minha e na sua necessidade. Ele levanta pessoas para nos auxiliar, para cuidar de nós, para nos proteger com grande amor. E se não desenvolvermos uma comunhão com o Espírito Santo, às vezes algumas instruções nós estamos deixando passar batido. Você pode abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos. É você e Ele. Sabe, eu sei que esses tempos têm sido agitados, tem tido muito barulho aí fora, alguns questionamentos, algumas dúvidas. Mas sabe, irmãos, que está na hora da igreja do Senhor se aquietar. Está na hora da igreja do Senhor se aquietar, para socorrer, para poder auxiliar a grande obra, a grande colheita. Sabe, o Espírito Santo, ele habita dentro de você aí, para não deixar você com dúvida.
para não deixar você perdido. O Espírito Santo, ele traz a luz ao seu coração através da palavra, através das direções dele. O Espírito Santo é teu auxiliador, é teu ajudador. Doce Espírito, nosso amigo fiel, o nosso companheiro, é aquele que deita conosco, é aquele que levanta conosco, é aquele que aonde entrarmos ele está conosco, é aquele que nos capacita em todas as coisas. Desenvolva uma intimidade com o Espírito Santo. Compartilhe com o Espírito Santo. Seja companheiro do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele te assiste em todas as áreas da tua vida. Aleluia. Obrigado, doce Espírito. Obrigado, doce Espírito de Deus. Você tem liberdade, doce Espírito. Ora para o sobrou samar. Era barabarababar sorolobrosa. Doce Espírito, é Ele que te fortalece. É Ele que te traz refrigério. É Ele que te dá habilidade.